Agora, minha gente, vamos ficar de pé, porque ele foi um empreendedor, ele é um empreendedor que inspira muitos outros empreendedores. E com muita energia e com muita alegria é que a gente recebe no palco do Empreende Brasil, Roberto Justo! Olá, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Interessante esse formato aqui, achei curioso. Inovador. Na linda Floripa, bateu esse avião para chegar aqui, o tempo está horroroso. Quase que eu não chego. Vem de carro, meu Roberto. Eu bem? perguntei para o senhor Roberto, vai pousar aqui no Aeroclube? Meu jato é grande, vou ter que pousar no aeroporto, né, Roberto? Não, não é bem assim. Primeiro que não é meu jato, é alugado. Segundo, as pessoas têm um mito, né, que acham que você é... Se eu fosse tudo o que as pessoas acham que eu sou, eu estaria bem melhor, viu? Mas não posso me queixar. Mas eu vim aqui no aeroporto Floripa mesmo. Sim. Foi legal, mas bateu, cara, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou indo fazer, né? Mas tudo bem. Quando pousou, já está tudo certo. Você sabe que turbulência não derruba avião, né? Eu aprendi isso já na vida. Então não precisa sofrer. Você sofre, mas o piloto não está nem aí, né? É só olhar para a cara deles e quando eles estão calmos, fica calmo também. É isso aí. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar ao palco do Empreende Brasil. Aqui a gente vai ficar meio que rodando, né? Para não ficar de Roda costas Viva para todo mundo. do Empreende Brasil. Tudo bom? E legal. Deu nem tempo de trocar essa roupa, terra, Roberto. terra da minha mulher, né? Terra é? da família dela, Santa Catarina. Santa Catarina. Né? Eles são de Blumenau. Meu cunhado veio lá de Blumenau me buscar. Vocês são de lá? Boa. Cadê meu cunhado? Tá ali, ó. Amarildo. Veio me buscar de lá até aqui para me trazer e vai me levar de volta para o aeroporto e vai voltar, né, Amarildo? Obrigado, viu? Para ver como a irmã manda, né? Grande empresário, um cara que começou do nada sozinho, vem lá do interior de São Paulo e fez uma carreira fantástica nessa área de pet, produtos pet, chama Plastic Pet, a empresa dele. Já valeu pelo merchandising para você. Tá pago. Não, mas eu admiro gente que começa absolutamente sem nada, sem referência de nada. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha um carrinho, um Fiatzinho, né? Ele vendia gaiola de passarinho no interior de São Paulo e foi descendo e veio até Santa Catarina, parou em Blumenau e ali ele se começou e hoje ele é um dos maiores distribuidores de produto pet da América Latina. E do nada, né? Começou do nada e cresceu muito e casou com a irmã da minha mulher. E aí estamos aqui, né? Mas é isso aí. Muito bom, Roberto. Roberto, nessa tua jornada empreendedora, a gente te acompanhou nessa tua trajetória, que tu construiu negócios em setores completamente diferentes, né? Da publicidade, entretenimento, real estate, alimentos. E o que é constante em tudo isso? O que nunca muda, independente do setor? Olha, negócio é negócio, né? Eu agora estou em construção industrializada. Nunca imaginei que eu ia entrar no ramo de construção civil, mas esse é um ramo que me atraiu, porque talvez seja um dos poucos que não evoluiu quanto outros setores. Um setor importantíssimo, que representa 23% do PIB brasileiro, mais ou menos quase 2,5 trilhões de reais orbitam e transitam pelo mundo da construção civil, e os caras construindo como nos anos 60. Deve ter engenheiro aqui no palco, deve ter gente do ramo que sabe o que eu estou falando. Um apagão de mão de obra gigantesco, Santa Catarina tem esse problema. Um dos maiores canteiros de obra do Brasil está lá em Balneário Camboriú, Itapema, construindo centenas e centenas de empreendimentos, e os caras sofrendo com essa história da mão de obra. E mais ainda, quer dizer, a construção industrializada veio trazer velocidade, ESG, obras limpas, obras secas, uma vantagem enorme sobre o tradicional. E eu entro nesse setor a essa altura da minha vida, né? O que realmente era uma coisa totalmente fora da curva, né? Gente, eu completei mês passado 71 anos. Falam que não parece, vai, por favor. Obrigado. Mas, e você começar, o que foi? 40? Carinha de 41, ela falou. Obrigado!
E eu sou casado com mulher de 38 anos, né? Você imagina. Eu combinei com ela o seguinte, quando eu casei com ela, quando nós começamos 13 anos atrás, eu tinha 57. E ela tinha 25, hoje ela tem 38. Eu falei, cuido de você os primeiros 15 anos, você cuida de mim os últimos 15. Porque vai acontecer que vai ter que me tirar do sol, trazer de volta, botar o cobertorzinho no meu colo, sabe essas coisas? Não vai acontecer, porque eu vou até o fim produzindo. Muito bom. Essa é a ideia, muito né? Bom, muito bom. Porque aí eu não quero me alongar demais, quiser ter um monte de pergunta, mas acho interessante olhar o foco disso. Você sabe que eu fui para Brasília, em vez de fazer palestra com slide e ficar mostrando um monte de coisa, desculpa, eu quero virar um pouco para cá também às vezes. É mais legal assim, porque vão surgindo os temas e a gente vai batendo papo, né? E esse formato eu curto muito, do que eu ficar aqui num monólogo mostrando teorias que muita gente já mostra normalmente. É mais interessante você chamar o empresário, como você está fazendo, e conversar com ele sobre temas relevantes, porque fica muito mais, talvez mais rica a história, né? Eu não me preparo, o que você perguntar, você perguntou, e o que eu souber responder, vou responder. Mas então, só para não me perder da tua resposta, eu fiquei 38 anos na publicidade, quase 4 décadas. Aí era um ramo só. E eu tomava muito cuidado para não desfocar, porque quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. Se você não focar e você não for determinado num caminho, você pode se perder. Mas eu era muito tentado para fazer negócios de outros ramos e tal. Quando eu vendi minha empresa em 2015, vai fazer 11 anos agora, eu estava com 60 anos de idade. Eu falei, eu vou parar, eu assim, com uma saúde muito boa, sempre tomando muito cuidado, né? Então, eu estava sempre, acho que um pouco atrás da minha idade cronológica, então estava me sentindo muito pronto para continuar. Financeiramente realizado, a coisa mais tranquila, eventualmente, mais natural, é você usufruir do tempo que te resta. Quando você vê que você tem menos futuro do que passado, é complexo, né? Mexe com a cabeça da gente. E eu daria metade do meu dinheiro, inteiro não, mas para ter pelo menos 20 anos para trás. Porque eu vou dar inteiro o dinheiro e ficar pobre, não, então eu prefiro ficar assim, né? Mas metade é legal, né? E aí, quando eu saí disso, falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, analisei, primeiro entrei no mercado financeiro. Hoje nós temos uma Wealth, né, que é uma administração, é um family office, administração de patrimônio, começa com o meu e vai para, já tem mais de 400 famílias lá. Já tem 35 bi de ativos sob gestão, grande pra caramba, chama Legend lá em São Paulo. E eu pensei assim, agora eu vou usar o meu know-how e o meu know-how, esse relacionamento que eu construí, para ser conselheiro. Eu não quero mais aquele dia a dia, aquela coisa massiva de ficar no micromanagement, fazendo o dia a dia. Então, eu vou usar isso. E entrei nisso, entrei no negócio de data center, investi bastante no negócio, uma fábrica de data centers modulares, que esse é o momento do mundo agora, com a inteligência artificial, etc., é a história dos data centers. Entrei em outros negócios do mercado financeiro, em private equity e outras coisas, e fiquei no conselho dessas empresas. Quando surgiu a oportunidade da construção industrializada, aí eu mordi a língua. Hoje eu sou CEO ativo, tenho um sócio, presidente executivo, que toca o dia a dia, ele tem 47 anos, muito mais adequado a tocar o dia a dia do que eu, e eu fico muito mais no estratégico, mas estou trabalhando todo dia que nem louco. Aí a resposta final para você poder continuar. O que não muda é capacidade de execução, investimento em talentos, montar equipes. Acho que um grande líder, ele monta equipes, né? Usar um sistema sempre meritocrático de distribuição de riqueza, que é a empresa, da riqueza que eles ajudam a gerar. Tem muitos empresários que não conseguem fazer isso, querem ser, primeiro, onipresentes, eles são tudo na empresa, e não dá. A empresa vai crescendo, você precisa saber delegar, e aí o segredo da boa delegação é saber escolher bem. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Quem são as pessoas complementares a você? Porque se uma pessoa faz o que eu faço, de um de nós a empresa não precisa. Eu preciso de gente que faz diferente de mim. Então a gente vai se complementando numa engrenagem que vai dando certo no negócio. Então eu sempre fui um montador de time, né? Já errei bastante, já investi em gente errada, mas como eu aprendi a demitir muito bem, né? E até fui fazer isso na televisão, então eu tiro muito rápido do sistema. Eu fico amigo de todos os meus funcionários fora de lá. No escritório não tem amizade, tem boa relação. A empresa tem que ter um ambiente maravilhoso para trabalhar, mas você tem que ser muito exigente. A minha régua é lá em cima, e eu quero pessoas que realmente entregam as suas vidas para aquele negócio,
que o negócio vai devolver para elas o conforto do futuro delas, porque elas vão gerar essa riqueza e vão participar dessa riqueza. Então, o que não pode faltar em qualquer ramo é isso: é montar boas equipes, é gente complementar, é caráter na hora de tomar as decisões, fazer de forma correta, a empresa andar na linha sempre. Eu sempre falo, faça a tua empresa, desde o início, como se ela fosse fazer um IPO amanhã, como se amanhã você fosse abrir o capital da empresa. Então, faça sempre com muita governança, com muito compliance. Eu já tive muita chance de ter atalhos e caminhos curtos para fazer meus negócios andarem mais rápido, e eu nunca busquei esses atalhos. Aí você constrói uma sólida reputação, porque você faz a coisa direito. Então, quem já teve contato de negócio comigo na vida, seja um fornecedor, seja um cliente, seja um funcionário, tem essa admiração pela postura, né, por fazer direito. Claro que você erra, mas você não faz nada por mal, você não puxa o tapete de ninguém, você faz a coisa direito pelo caminho certo. E isso no Brasil, que eu brinco, que ser honesto no Brasil, gente, não é difícil, porque a concorrência é pequena, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Muito bom, Roberto. Prometo que as outras respostas não vão ser tão longas, senão você não termina hoje. Não, vamos no flow. E você chegou num ponto, Roberto, que podia escolher com quem fazer negócio. E aqui a gente tem empreendedores de todos os tamanhos, de diversos nichos, diversos segmentos, diversas regiões do Brasil. E no começo, quando você ainda não tinha esse poder de escolha, como que você decidia a quem confiar? Você sabe que isso é uma ciência complexa, né? Para vocês terem uma ideia, meu primeiro sócio na publicidade, o meu primeiro negócio, meu pai era um imigrante húngaro que veio da Hungria, da Europa, depois da guerra, e fez uma empresa de construção. Imagina, ele foi grande construtor no Brasil. Eu tive uma infância confortável, meu pai era muito bem, era um húngaro charmoso, um cara genial, um cara espetacular, muitos valores dele, eu aprendi, o cara era muito sério. E meu pai acabou fazendo no ramo da construção, e eu não fiz, eu fiz a administração de empresas para a tristeza dele, e eu trabalhei só na empresa dele, que eu fui funcionário na minha vida. Depois eu sempre fui empreendedor, a partir dos 25 anos de idade, quando eu montei minha primeira agência de publicidade, com um sócio que foi uma tragédia, gozado, não é que é tragédia, a empresa foi muito bem, a empresa cresceu, mas meu sócio foi uma grande decepção para mim, depois que eu descobri a forma com que ele atuava, o jeito com que ele pensava o negócio, era totalmente diferente de mim, a ética dele era diferente da minha. E fiquei 17 anos nessa sociedade. Então, você vê, uma escolha ruim, baseada, jogando muita responsabilidade, porque ele era o publicitário, eu não. Quando eu entrei lá, tinha acabado de me formar em administração de empresa. Então, eu cuidava do backstage, eu cuidava de todo o negócio, e ele cuidava dos clientes, etc. Contratamos bem gente, acho que consegui crescer muito, aprendi muito o ofício, óbvio, né? Fiquei 40 anos em marketing e comunicação. Então, aprendi a fiz um curso de extensão nos Estados Unidos de marketing, fui me especializando, e aí acabamos dando super certo. E a empresa já estava entre as 10 maiores, quando eu falei, chega. Era uma decisão, eu tinha 43 anos de idade, 1998, eu nasci em 55, puta, faz tempo, né? Mas eu nasci em 55, Bill Gates nasceu em 55 e Steve Jobs nasceu em 55. Aí, ó. Tá boa a referência? Aí sim, hein? Eles são bem mais ricos que eu, mas pelo menos Jobs está morto e eu estou vivo, então... Tá melhor, né? Gente, só um parênteses, gente, dá para acreditar num cara com a inteligência desse cara, que mudou a humanidade, gente. Poucas pessoas mudaram a humanidade, esse foi uma delas. Esse smartphone que vocês têm na mão hoje, mas o computador pessoal que ele criou, ele que criou o computador pessoal, o primeiro Macintosh. Então assim, um cara tão genial, foi tão ignorante. Ele só não está vivo até hoje, igual eu estou, porque ele foi ignorante. O que ele fez? Ele teve um câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas não é mais tanto hoje, era quase uma decretação de sentença de morte, um dos cânceres de menor possibilidade de cura e também de menor detecção, porque o pâncreas é um órgão que fica muito escondido, às vezes não aparece nem no ultrassom. Fora isso, ele não tem sintomas, é totalmente assintomático. Quando você descobre, você já está mais ferrado do que você possa imaginar, e já começa a migrar para outros órgãos. E ele tinha um desses, 5% do tipo de câncer de pâncreas que ele teve, do tipo de câncer, são tratáveis, 5% só, com cirurgia, etc. E ele era esse tipo de câncer, ele podia estar, e ele não operou.
ele foi para a medicina alternativa, aquelas coisas malucas que se faz, né, que se pensa na espiritualidade, no divino, tal, em vez de ir para a medicina. Ficou 1 ano perdendo tempo com isso. Quando convenceram ele a fazer, ele fez a cirurgia tarde demais. Uma pessoa com essa brilhante mente consegue não pensar como minimizar o problema dele através da ajuda impressionantemente grande da ciência que ele tinha na mão. Apesar de ser tanto tempo atrás, né? Nós já estamos falando de bastante tempo. Não é tanto assim, mas é uma pena, né? Mas eu nasci no ano desses caras. E aí eu escolhi errado esse sócio na época. Por isso que eu falo, quer dizer, errado e certo, né? Porque a empresa cresceu muito, mas muito, eu não vou aqui trazer para o meu lado, mas muito em função, talvez, da minha contribuição. Eu conseguia neutralizar as maluquices dele. O cara era muito inteligente, obviamente que era criativo, tudo, mas complexo. E aí, quando você percebe que você está do lado, eu sempre falo que eu prefiro um fim com tragédia do que uma tragédia sem fim. É muito melhor. Isso vale, gente, para a vida pessoal, para a vida profissional. Tem um grande ator italiano que chamava Vittorio Gassman, na minha época, e ele falava: vida não é uma peça de teatro onde você pode ensaiar durante um bom tempo para depois viver a peça. Nós não temos tempo de ensaiar, nós temos tempo de viver. Então, se eu tenho só uma vez uma passagem por aqui, a não ser que vocês acreditem na vida depois da morte, mas que eu não acredito, mas se você quer acreditar, parabéns. Mas eu quero viver essa bastante, que talvez não tenha outra, né? Então, essa coisa de você marcar a tua passagem, você tem que tomar as decisões corretas na hora certa. O próprio Steve Jobs, numa palestra que ele fez, acho que numa universidade dos Estados Unidos, falava: se você acordar 4 dias seguidos e olhar para o espelho e pensar, o que eu estou fazendo hoje não me faz feliz, vai fazer outra coisa. Sai da zona de conforto, não tenha medo, dá para fazer. E é verdade. Aí para você, às vezes eu falo que eu estou super feliz no meu casamento. Quem é você? A rede social é maravilhosa, né? Quem é você para dar dica de casamento? Você casou 5 vezes. Oi, irmão, se eu casei... Tem experiência, né? Hã? Tem experiência. Não, fora isso, eu tenho um amigo meu que está casado há 40 anos. Eu falei: quem gosta mais de casamento? Eu ou você? Perguntei para ele. Você ficou num só, você não gosta. Eu repeti 5 vezes, é porque eu gosto de casamento. Mas na verdade, por quê? Porque quando vem a infelicidade, a sair da zona de conforto é algo que o ser humano não faz. É muito natural a gente ficar lá onde a gente domina o ambiente, deixa estar. Então os casamentos infelizes, o cara vai trair, a mulher vai trair, eles vão fazer alguma coisa, não necessariamente, mas muitas vezes acontece, ou estão infelizes chorando num canto, no outro, e não resolvem. Por causa de filho, por causa de sociedade, por causa de dinheiro, tem um monte de aspectos. Por isso que eu digo, sair da zona de conforto exige uma perseverança muito grande, exige uma segurança muito grande e exige iniciativa muito grande. Eu sempre fui da iniciativa. A grama do vizinho começou a ficar mais verde, eu vou pastar lá, mas eu não vou ficar sacaneando a outra grama. Eu vou dizer: chega, agora eu estou mudando para lá. Isso acontece. Então assim, por que eu sou amigo das minhas ex-mulheres? Ontem eu fui no aniversário da Tice. Gente, eu saí de lá quase 2 da manhã e estou aqui hoje, tá? Eles querem me matar. Mas tá tudo certo. Ela fez 50 anos, a Tice foi minha 3ª esposa. E ela fez 50 anos ontem, e estavam todos lá, estava minha outra, 2 ex-mulheres minhas outras estavam lá também, a Gisela, a Sasha. A gente se dá muito bem, elas frequentam a minha casa, e a Ana Paula tem cabeça para entender que o passado não é ameaçador, é o contrário. Então todo mundo vive, que os filhos da gente, que são os que mais sofrem numa eventual separação, eles veem os pais em harmonia, para eles passa aquilo numa boa, aí fica tudo ótimo. Claro que o melhor cenário, você perguntar para mim, está com a Sasha até hoje, minha primeira esposa, ela tinha 17, eu tinha 25 quando a gente casou. 2 crianças, ficamos 9 anos, depois fiquei 8, e com a Tice fiquei mais 8,5. Eu quase fiquei uma década com cada uma. Agora é o recorde com a Paula, 13 anos casado. Eu falei: agora só se ela me jogar fora, já estou velhinho para repetir tudo isso de novo, não quero mais casar não, tá bom demais. Mas é isso, então o erro da escolha, muitas vezes, vai em virtude de não querer sair da zona de conforto. Você insiste com as pessoas erradas e você perde aquilo que é mais valioso na vida, que é o tempo. Ele é implacável, ele não volta. Dinheiro vai, dinheiro vem, deu certo, deu errado, vou atrás, vou buscar. Tempo, saúde e tempo, os 2 maiores patrimônios que você possa ter. Muito bom, Roberto. Em relação à decisão, qual foi a decisão que mais te custou, mas não em dinheiro, mas em tempo? E o que você levou mais para perceber que estava errada essa decisão do tempo? Algo que você teve que te fez perder tempo e essa decisão te custou muito.
Eu vou ser curto nessa, porque como eu acabei de contar a história, a decisão mais difícil aos 43 anos, sair de uma empresa que era a 10ª do Brasil, entre as 10 era a 7ª, 8ª, tamanho no ranking, para começar tudo de novo aos 43 anos. E aí foi uma decisão difícil, só que eu demorei para tomar. Eu devia ter tomado talvez alguns anos antes de sair desse sócio com quem eu não tinha mais uma relação saudável, ou uma relação que pudesse continuar rendendo frutos importantes. Então, essa foi uma decisão muito difícil de fazer, mas de chorar à noite em casa, falar, meu Deus, eu tenho filhos, o que eu vou fazer agora? Começar tudo de novo? Ele, que era o famoso publicitário, que era o criativo, eu não era, eu era o cara da administração, etc. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber? Vou fazer. Você acredita que isso foi em 98? Em 2002, eu era líder do mercado de publicidade do Brasil, 4 anos depois, na minha nova empresa, que era o Grupo Nilcon. Saí de lá, minha empresa chamava Fischer Justus Comunicações, e eu virei Grupo Nilcon, e aí 4 anos depois já estava liderando o mercado, sócio multinacional. Não preciso dizer que ele quebrou, está devendo na praça até hoje. Não porque eu saí, o problema é dele, mas da forma que fazia negócio, ele não deu certo. Não quero o mal de ninguém, não deu certo, pena, quisera que desse certo também. Nunca quis o mal de ninguém, não sou rancoroso, assim, bem feito, não, nunca consegui ser assim, não consigo. Mas eu sempre digo que o tempo é o senhor da razão. Passou o tempo, prevalece e sobrevive quem faz direito. E acaba, aqui você faz, aqui você paga. Eu falo isso em todos os sentidos, falo para o jovem isso. Fica fumando esse vape aí, vape que chama, né? Essa porcaria aí que você... Isso aí é uma loucura. Põe cigarro na boca, usa droga para você ver teu corpo, aguenta hoje. Vai chegar na minha idade que você não vai chegar. Então é uma pena que você não vai ver isso hoje. Um dia você vai falar, por que eu fiz isso com o meu corpo? Então é muito louco, eu nem álcool bebo, nunca bebi na vida, nem jovem. Tudo isso tem um preço. Fiquei doente, tive câncer também. A gente não está isento, mas só escapei dele porque não tenho um corpo sedentário. Meu corpo conseguiu reagir. Então tudo isso faz parte de você pensar como minimizar os problemas. Numa empresa é a mesma coisa. Qual caminho você segue? Qual decisão que você toma? Tudo isso reflete depois. Tudo vem, o preço vem. O preço você paga. Você engana alguns por algum tempo, mas não muitos por muito tempo. A coisa vem à tona em algum momento. Então, nessa tua fala, Roberto, tu acredita que aquela decisão que talvez tu levou tempo demais para decidir, foi que quando você decidiu, passou pelo processo da decisão, mas foi o que te elevou para o próximo nível, para sair do 10º e ir para o 1º, e algo que tu já sentia no interior. Acho que é legal a gente explorar mais disso, porque às vezes tem o feeling daquilo que o empreendedor sente, de ter a visão empreendedora, e às vezes ele não toma essa decisão de pivotar o negócio, de encerrar uma sociedade. Qual que é o conselho que você daria para saber diferenciar bem o que é esse sentimento, esse feeling, e ter esse filtro de tomar de fato uma boa decisão? Porque no final das contas, o que diferencia aquele que toma risco de uma tomada de decisão é o resultado, porque se desse errado, talvez, o Roberto foi precipitado, deveria ter feito de outra forma, mas o resultado foi dar certo. E talvez tu já tinha essa resposta dentro de ti. Qual que é o conselho que você daria para quem está incomodado com alguma decisão que tem que tomar? Alguns aspectos são importantes, né? Quando você toma uma decisão dessa, você vai muito numa tal da intuição. A intuição foi uma enorme aliada na minha vida. Desculpa, eu odeio dar as costas para vocês. Pode ficar à vontade. A intuição foi uma grande aliada na minha vida, né? Eu acho que a intuição é uma coisa que muita gente tem um pouco mais apurada, outros menos, mas ela é muito importante. Você sente que você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Porém, a intuição sozinha é arriscada. Então, quanto mais embasamento você consegue colocar nas suas decisões, mais próximo, provavelmente, do acerto você está. E o que é o embasamento? É você analisar cenários, entender os cenários dos prós, dos contras. Se essa decisão eu tomar, o que pode acontecer? Tentar planejar os seus atos e as suas atitudes e a sua forma de executar qualquer tipo de ação, seja ela qual for, de um jeito que você minimize a chance de dar errado. Impossível você tomar as decisões 100% corretas o tempo todo. Eu digo que um grande empresário, ele acerta 70%, 80% do tempo, vai errar 20% ou 30%. Rapidamente analisar e
perceber o erro é o melhor caminho, porque o melhor prejuízo é o primeiro, o pior vem depois. Eu prefiro não tomar atitude rápida, tirar o erro da frente, não olho para trás, não choro sob leite derramado, não fico, ó vida, ó dor, ó, por que eu fiz isso? Eu podia ter ganho aquilo, eu podia ter feito assim. Que cara pálida, acorda. Você podia ter feito, não fez, já foi. O que você tem na tua frente é o que você pode ainda realizar. Então, usa como aprendizado, usa como lição, faça acontecer daqui para frente diferente. Errar é humano e é correto, ok, acontece. Errar 2 vezes, o mesmo erro, aí é burrice. E tem muita gente que faz isso, insiste no erro. A vaidade, esconde debaixo do tapete. Para quê? Transparência, né? Embasamento de pensamento. Agora, o que traz, e aí eu entro num tema que eu acho super interessante. O que traz a chance maior de errar menos? O conhecimento. Este é o maior aliado do ser humano. Nós vivemos uma era ímpar, totalmente diferente, com a tecnologia a nosso favor, alimentando, nos auxiliando a ser mais precisos com as coisas. Mas ela não basta. Até para usar a inteligência artificial, você tem que ter conhecimento. Até para alimentar a pergunta correta. Até para entender o que a inteligência artificial está te dizendo. Então hoje os sistemas são... Hoje você faz coisas com uma rapidez inacreditável. Você tem esse aliado, grande aliado, que é a tecnologia, que muda o planeta de uma forma violenta, mas você não pode abrir mão de adquirir conhecimento. E o que traz o conhecimento? A curiosidade. Eu sou curioso. Eu estou aqui hoje num sábado, ainda bem que é chuvoso, que vocês não estão perdendo praias lindas da Santa Catarina. Mas estou aqui porque quero ouvir alguma coisa que vai agregar dentro de mim a poder tomar melhores decisões, ouvir experiências, benchmark nos Estados Unidos, a palavra que eu sempre usei na minha vida. Eu sempre olhei para os grandes empresários para entender o que esse cara enxergou. O que esses caras dentro de uma garagem na Califórnia criaram esse mundo, né, de empresa, esse conhecimento que esses caras, essa visão desses caras. Você é o que você vê. Se você se enxergar longe, você chega longe. E olha, eu garanto uma coisa a cada um de vocês individualmente: nós somos muito melhores do que a gente imagina. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque a gente acha que a gente não é capaz. Existe o tal do lado B das pessoas. O seu deve ser correr de kart pela tua roupa que você está. Fórmula 1. Você é corredor de Fórmula 1? Corri de Fórmula 1. Você correu de Fórmula 1? Corri de Fórmula 1. Uma corrida. Uma? Bom, tá bom. Correndo ou corri, gente? Ué. A gente viu juntos aqui. Bom, então você é piloto. É uma coisa que você gosta de fazer. Eu sou piloto amador, mas eu corri de Fórmula 1. Mas é uma paixão sua. É uma paixão. Perfeito. Isso é o tal do lado B. Eu canto, e canto bem. Por favor, Roberto, agora é a hora. Não. Faça um favor depois vocês entram no YouTube e vejam uma coisa interessante que eu fiz. Eu tive a honra de cantar com o maior cantor que o Brasil já produziu, em termos de voz, chamado Aguinaldo Rayol, muita gente ouviu falar dele. No DVD de 50 anos do Aguinaldo Rayol, ele convidou alguns artistas e um amador para cantar com ele. Eu cantei I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra em dueto com ele. Aguinaldo, depois vocês falem para mim se é bom ou se não é bom. Onde você vai? Aguinaldo, ao palco do Empreende... Brincadeira, Roberto. Coitado, já morreu. Então, Roberto, não acredita na vida? Você quer trazer o espírito dele? Claro, Roberto. Mas por quê? Porque as pessoas não aguentam o lado B. É desafinado, é não sei o quê, é nada. Eu não vou me aventurar em algo que eu não acho que eu vou fazer direito. E vou aprender a fazer. Quando eu já tinha um certo ouvido musical bom, fui fazer 2 anos de aula de canto com um cara que chama Wilson Gava, que preparou todos os artistas da Globo, preparou todo o pessoal de teatro musical do Brasil. O cara é espetacular. Eu fiz com ele para aprender um pouco mais, mas é hobby total, nada a ver. Fiz até um CDzinho. O CD está lá no Spotify. Mas o que eu quero dizer com isso? É você estimular o seu lado B. Einstein falava que a criatividade é a inteligência se divertindo. Einstein foi a maior mente que o ser humano
de ser humano que nós já vimos na história. A gente usa menos de 10% da nossa cabeça. A gente se acomoda monotematicamente em certos assuntos. Eu adoro entender um pouco de tudo. Não é que eu seja genial em tudo, nem sou genial, mas eu tenho um volume de informações que me permite transitar por qualquer ambiente. Se quiser me botar para falar com qualquer grande estadista do mundo sobre o país dele, eu vou ter boas noções. Não precisa saber, às vezes, certas coisas. Por que você quer saber tantas coisas? Às vezes, é gozado isso, mas se eu perguntar aqui nessa plateia agora, o PIB dos Estados Unidos, quem vai levantar a mão e me falar qual é o PIB dos Estados Unidos? Produto Interno Bruto do maior país do planeta. Ninguém levantou a mão, ali levantou. Não vai errar, hein? Quanto? Quanto? 35? Eu não ouvi, estou surdo. 31 o quê? Trilhões do quê? Perfeito. Salva de palmas. Um sabe, palmas para ele. É mais ou menos, foi 28 esse ano, mas vai chegar, não, foi 26, a previsão entre 30 e 34 mais ou menos. E a China 19, está chegando. E o Brasil, quem sabe o PIB do Brasil? Não fala, você não vale mais, já vi que você é dos bons. Do teu país, você sabe um faturamento, gente? Quanto? Eu falei hoje aqui até. Quanto? 3? 2 trilhões de dólares. Vocês terem uma ideia, o valor de uma companhia americana, tá? Que hoje a Nvidia vale 2 trilhões de dólares. É o PIB do país. O Brasil representa mais ou menos 6, 7% dos Estados Unidos. Eles têm 30, nós temos 2. 5% seria 1,5%, 7%, 8%. Olha o que nós somos. E olha o tamanho desse país, com 220 milhões de habitantes. O PIB da Flórida, onde eu fiz uma fábrica, nós fizemos a Steel Corp da Flórida, uma filial lá. Vocês imaginam o PIB da Flórida, que é o 4º estado americano mais rico, menos que o Texas, menos que a Califórnia, menos que vários outros estados? É o tamanho do Brasil, um estado americano. Essa é a maior potência econômica e militar da história da humanidade, nunca teve nada tão grande. Agora, por quê? Porque lá funciona, porque lá tem lei, porque lá o bandido não consegue, né? Tem, óbvio que tem bandido, mas eu não ando de carro blindado em Miami, tenho casa lá. Eu não fico com medo de me roubarem meu relógio. Claro que Santa Catarina é um pouco diferente de onde eu moro, que é São Paulo, mas não tem facção, o Brasil tomado pelas facções. Você tem medo, se você fizer besteira no trânsito, você vai preso. Eu guio lá todo quietinho, porque meu carro lá, porque senão vem aquele cara todo bem fardado lá e te põe na cadeia. É um país onde as coisas funcionam, um país onde não tem justiça do trabalho. Aqui é uma indústria, justiça do trabalho, para ferrar o empresário. Lá é livre iniciativa entre patrão e empregado. Você combina com o seu patrão o jogo que você quiser. Assina um contrato e aquilo vai acontecer. Não tem. Hoje em dia no Brasil é o seguinte: se o cara ganha 10 mil reais, o cara vai receber 6 ou 7, a empresa vai gastar 20, e não vai para ele, vai para o governo. E ali os 7 mil que sobrou, 6 mil que sobrou para ele, depois dos descontos das leis sociais, esse ainda vai pagar tributo sobre tudo que ele consumir. 40% da cerveja, 30% no produto de limpeza, não sei o quê. Então, vai sobrar, sabe quanto? O poder real dos 10 mil que ele trabalhou, que nem louco para ganhar? 4. Gente, é uma piada. Renda per capita é uma das piores do mundo, um país com desigualdade social que a gente tem, e o dinheiro que eles arrecadam vai para onde? Cadê a devolução em serviços de qualidade, de saúde, de educação, etc. Educação num nível péssimo, saúde, gente morrendo na fila do SUS. E nós aqui agora, essa polarização insuportável, onde você vai votar no menos ruim. É essa a nossa opção hoje. É inacreditável o que acontece com o nosso país. Então, é comparar. Eu adoro usar esse, que eu falo em benchmark. Então, voltando só para terminar, usei como referência a vida inteira grandes empresários, grandes visionários que fazem a diferença, para que isso inspirasse a minha vida e a minha carreira. E dá certo. É importante isso na vida da gente. É um olhar diferente que pode mudar tudo, né, Roberto? Acho que esse ver quem fez não consegue desver, né? Então acho que buscar referências em visitar empresas, entender outros cenários, outros segmentos. Roberto, nessa tua jornada, teve algum momento que você se sentiu solitário na decisão, já que muitas vezes o empreendedor ele vai crescendo e o ambiente dele, às vezes ele não tem pessoas que vão acompanhando esse crescimento, e como que você se resolveu com isso nos momentos em que você se viu isso?
Como que foi para você? Várias vezes me senti. Só para terminar uma coisa que eu não terminei na outra. Gente, quando eu falei do lado B, todos vocês têm lado B. Um sabe pintar, outro sabe escrever, outro sabe um esporte, uma coisa. Mas quando eu falo lado B, é muito mais lado B da nossa mente, de envolver a nossa mente com atividades que estão fora do nosso cotidiano. É bom estimular isso. Você fica muito melhor, entendeu? Então, eu vivo fazendo essas coisas paralelas para poder estimular, né, a minha mente a não ficar atrofiada em monotemas, né, só nos mesmos assuntos. E essa curiosidade desde jovem me ajudou, foi uma vantagem competitiva gigante. Eu ficava querendo saber tudo. Eu fiz agora um testezinho aqui, você vê, as pessoas de alto nível, tem pessoas às vezes não estão interessadas, né? As pessoas, é uma coisa engraçada, a gente ia viajar com meus filhos, eu falava, bom, agora nós estamos indo viajar, estamos indo para Dubai. Vamos passar por cima de onde? Vocês sabem? Acho que eu estou preocupado em saber. Eu quero saber do mapa mundo, onde eu estou passando. Vai pela África ou vai pela Europa? Mas onde está isso no mapa, né? Desde esse detalhe, até tudo que acontece, assim, é uma loucura isso, porque o que alimenta a tua cabeça, e eu falo, né, com o meu 71, pode ser até que eu tenha Alzheimer ou qualquer coisa, mas do jeito que eu treino a minha mente, o tempo todo, né, o jeito que eu treino o meu corpo, então, por exemplo, eu fico jogando, eu jogo um esporte hoje chamado pickleball, que eu estou apaixonado, eu joguei tênis durante 60 anos, larguei o tênis para o pickleball. O pickleball é um esporte muito dinâmico, exige muito reflexo. Você fica treinando o teu reflexo. Você sabe que jogos de raquete dão longevidade, todos os jogos de raquete. Porque tem vários elementos lá dentro, do arranque, do não sei o quê, da raquete, usar a mente para poder ter reflexo, etc. Aqui em Florianópolis tem muito beach tênis, agora o pessoal pensa assim, o beach tênis venceu, né, gente? O beach tênis está perdendo para o pickleball, te garanto isso. Lá em São Paulo tem um grande condomínio de luxo, eu tenho uma fazenda lá perto, eu não estou nesse condomínio, chamado Boa Vista. Lá no Boa Vista já migraram mais para o pickleball do que para o beach tênis. É um esporte mais dinâmico até, né? Porque a bola pinga, é diferente, é quadra, é um ping-pong gigante. É um negócio espetacular, tem 60 milhões de americanos jogando. E vai para a Olimpíada de Los Angeles. Eu estou louco nesse jogo, eu jogo 3 vezes por semana, eu não quero sair da quadra. É menos agressivo com o corpo também, porque a quadra é um pouco menor. Então você não faz tanto, é muito exercício, é uma loucura, você sai suado, molhado, mas é muito gostoso. Agora eu me perdi da tua pergunta, só para relembrar. Caminhar sozinho, isso, solidão do empreendedor. Isso. Muitas vezes aconteceu. Por quê? Gente, a decisão final de alguma coisa, quando você é líder de qualquer processo, ela é sua. Voltamos de novo para aquilo que eu falei. O embasamento do tema, perguntar para as pessoas, para os seus funcionários, para o seu concorrente, para onde você quiser, para buscar informação que seja a melhor, para você poder tomar uma decisão. Mas quando você é líder e você é o número 1 de qualquer operação, ou mesmo que você não for, mas você tem que tomar decisões referentes à área que você dirige, ela é muito solitária. E ela é muito corajosa. Você sabe que coragem, eu defino hoje como uma das principais características do empreendedor de sucesso. Coragem para nós, no Brasil, é trabalhar num ambiente hostil, onde o empresário é vilão, onde você paga a maior carga tributária do mundo, onde você tem só barreiras em vez de estímulos. Quando eu comparei com os Estados Unidos, é o contrário. Eu tenho empresa lá hoje, eu vejo. Eles são chatos pra caramba com uma coisa chamada licença. A minha fábrica operar lá, eu levei 7 meses para conseguir uma licença. Mas depois, financiamento, barato, juro americano, né? Mais caro que você consiga hoje, é o prime rate, que eles falam que é o... Vamos estar dando uns 7% ao ano. Aqui nós temos CDI mais 5 ou 6, dependendo de quando você vai pegar empréstimo, são 20% ao ano. Então é uma loucura. E a inflação é equivalente. A inflação é um pouquinho maior a nossa. Os Estados Unidos deve estar com uma inflação de perto de 2,5%, nós estamos com 4,5%, 5%. Então não justifica, né? Mas por que não temos juros caros? Porque o governo gasta pra caramba, porque tem um déficit fiscal, porque tem um desequilíbrio orçamentário e um imposto absurdo. Então, num ambiente hostil desse, tomar decisões é complexo. Então você já é um herói de investir no Brasil, porque você parar para pensar que hoje, nos nossos fundos que eu tenho lá, que eu administro, a gente está dando CDI mais 3. Hoje está 14,75, todo mundo dando quase 18% ao ano. Qual é o negócio que dá 18% líquido de lucro? Por que eu vou botar o dinheiro no investir em negócio e correr risco, se meu dinheiro está rendendo na renda fixa, praticamente sem risco, 18% ao ano, tira a inflação, isso é juro nominal. Se for para juro real, tira 4%, você ganhou 14% limpo.
Gente, é uma coisa louca. É um desestímulo ao empreendedorismo. O que ter juro nesse patamar. E só tem juro nesse patamar por causa da incompetência do Estado, do governo. Senão seria totalmente diferente. Você sabe que eu estava falando outro dia, mas o que você faria se você fosse... Eu quase fui candidato a presidente desse país, mas não vou entrar nessa história agora. Em 2018, o presidente Temer me convidou para sair candidato antes do Bolsonaro. Com todo o respeito, o Brasil ia ficar melhor. Mas tudo bem. Temos novidades hoje, Roberto? Não, agora não tem. Essa vez, você sabe que me namoraram de novo, mas eu não me filiei a partido nenhum justamente para não cair na tentação. E minha mulher falou, você vai sozinho para Brasília, né? E todos os meus amigos falaram, você vai morrer nisso. Um cara sincericida e transparente não lida num ambiente imundo desse. O ambiente político é um ambiente complexo. Tem gente decente? Tem. Alguns tem. Mas a maioria entra lá para ficar rico, para se locupletar, para pensar no seu próprio interesse e não no resto. Então é complexo. Porque agora me perdi onde eu estava, nem sei onde eu estava. Empreendedor solitário. Não, mas eu estava falando outra coisa. Isso! Sabe o que eu faria? Primeira coisa, olha que interessante que você... Não é que eu seja um economista nem nada disso, mas eu venderia, no primeiro momento, a Petrobras e o Banco do Brasil, ainda não a Caixa Econômica, ela tem muitos planos, ainda muito financiamento popular, muita coisa interessante lá. Mas primeiro eu venderia essas duas empresas e fiz uma conta, daí uns 700 bi. Vale essas duas empresas. A Petrobras vale muito, o Banco do Brasil também. Com 700 bi você diminui a dívida pública imediatamente. Você já diminuindo a dívida pública, o juro já vai para 6, 7% ao ano. Já cai muito. Qualquer economista pode te garantir isso, que o grande problema começa com a dívida pública, então o governo gastando menos juro e esse dinheiro entrando para o governo, seria quase R$1 trilhão. Então, só em duas empresas. Quanta estatal deficiente tem aí? Depois demitiriam mais 1 milhão de pessoas do serviço público. Depois você pode botar colete blindado, capacete, que vão me matar, né? Eu pensei nisso também. Mas são coisas que tem que fazer no país e não é tão complexo. É complexo fazer, mas você pode listar umas 10 ou 20 atividades que o novo presidente poderia fazer, tipo o Milei fez na Argentina. Pegou uma Argentina muito pior que o Brasil. Totalmente arrasada e quebrada, com a pobreza para todo lado. E já fez a diferença com atitudes antipopulares, mas importantes para... Ele é um economista, ele é um malucão, figuraça, né? E nós precisamos de um Milei aqui, entendeu? O cara que tenha coragem para fazer um negócio desse. Só que no Brasil, com a presidência de coalizão, você é obrigado a aprovar tudo em congresso e tal. E aí que começa o problema. Você não tem autonomia. Pega o melhor CEO que você possa botar. Quem é o melhor cara do Brasil para dirigir um negócio? Um novo negócio seu, fatura $2 trilhões, tem 2 milhões de funcionários, tem não sei o quê. Vamos entrar, faz o que você quiser, limpa essa história. Traz um ministério top, só de feras, dá bônus para esses caras. Se a gente fizer o Brasil dar lucro, o Brasil participar no primeiro mundo, o Brasil começa a gerar riqueza, começa a gerar um círculo virtuoso, que ninguém segura. Um país que tem a energia que tem hoje, renovável, um país que tem o agro mais potente do mundo, nós somos pulmão e alimento do mundo. Um país que tem clima favorável, que não tem terremoto, não tem nada que... É muito louco o que nós temos aqui. Eu fiz uma brincadeira uma vez de trazer, vamos trazer os japoneses para cá. Eles são 180 milhões mais ou menos de japoneses, quase o tamanho da nossa população, morando em ilha que não produz nada. Eles importam tudo. Vamos botar eles aqui por uma década. Imagina que espetáculo. O Brasil ia ser maior que muitos países do mundo, ia ser top 5 no mundo. Porque eles têm cultura, educação, seriedade, decência. São japoneses, é inacreditável aqueles caras. Larga a tua carteira no metrô de Tóquio, ninguém vai roubar, a não ser que sente um brasileiro depois de você. Mas senão não rouba. Então, pensa nisso. E aí depois, e nós vamos para lá. Mas aquela ilha vai ser uma suruba, uma zona, carnaval, bagunça, tudo ia acontecer lá. E o que podemos roubar? Eu estou exagerando um pouco, porque o nosso povo é um povo bom, de boa índole, nós não podemos generalizar nada, mas a gente vive num mar de espertezas, né, que as pessoas querem sempre usar para levar vantagem sobre os outros e não pensam coletivamente em nenhum momento. E os nossos governantes não estão lá para governar para o país, estão lá para governar para eles mesmos, e é partido, e é ideologia. O que ideologia tem a ver com competência administrativa? Nada. Eu não quero nem extrema esquerda, nem extrema direita. Queria alguém equilibrado, centro-direita, seria bacana. Eu sou de direita, mas centro-direita. Eu sou de extrema direita, que é tão ruim quanto a extrema esquerda. Então, infelizmente, nós estamos vivendo nesse problema sério que a gente vive no país e que a gente, como empresário, cresce apesar deles, né?
Eu não vou pensar, eu vou torcer. Outro dia eu falei, eu dei uma entrevista, fui elogiado dizendo que eu torço pelo... Eu fiz tudo para o Lula não voltar. Aí voltou, por todos os motivos que não preciso elencar aqui. Mas eu estou torcendo para ele. Eu vou torcer para o meu país para trás 4 anos, ou 8, sei lá quanto tempo ele vai ficar agora. Daqui a pouco, os bolsonaristas sempre fazem o prazer de devolver para a esquerda tudo, né? Já deram de volta o governo, agora querem dar de novo, né? Infelizmente, é assim que funciona. Agora, cara, vamos torcer pelo país. Aqui não é assim. Cara, quanto melhor, quanto pior, melhor. Agora dane-se, como dane-se? Você perde uma década de vida. Quem sabe a esquerda fizesse um grande governo, eu ia aplaudir. Eu nunca vou ser de esquerda, mas eu vou aplaudir. Já falaram que eu virei casaca, que não sei. É de uma loucura esse país, assim, a interpretação dos fatos vai de acordo com os interesses de quem está interpretando e não com a realidade. É muito louco isso, né? E apesar disso, é importante que o empreendedor brasileiro ele tem que ter essa resiliência, né, Roberto? Assim, e nesse sábado de manhã, a gente está há 2 dias aqui imersos, e apesar dos desafios, porque esse é o cenário externo que a gente, enquanto empreendedor, não consegue controlar, qual que é o teu conselho de sair dessa solidão, dessa tomada de decisão, e apesar do cenário tão desafiador? Se tu fosse hoje empreendedor de uma pequena empresa, para onde você olharia? Em meio a, se você não empreender, você vai ter que voltar para a CLT, né? Empreender depois que tu vê, dificilmente volta atrás da liberdade, daquilo, mas tem esse desafio das tomadas das decisões, da direção em meio a tanta informação e confusão. Se tu fosse uma pequena empresa no Brasil hoje, em meio a esse cenário, quais seriam os teus 3 principais focos e energia? Cara, assim, começar qualquer coisa no Brasil é complexo, né? É difícil abrir negócio, é difícil fechar negócio. Melhorou muito. No passado era muito pior. Nós desburocratizamos muita coisa. Tomar uma decisão de empreender, muitas vezes o empreendedor hoje empreende por necessidade, não é nem porque ele tem aptidão para isso. Mas o cara está desempregado, está ferrado, ele faz um pequeno negócio aqui, a mulher dele faz outro pequeno negócio lá, eles vão tentando completar o orçamento familiar que é complexo, sobreviver é difícil, não é fácil, né? Então, quando você chega num patamar, por exemplo, onde eu já estou hoje, quer dizer, então, para mim fica muito fácil conseguir as coisas. Um telefonema resolve muita coisa, você tem abertura, mas você conquistou isso com muito esforço, né? E poucos conseguem chegar em certo patamar de conhecimento, de network, de relacionamento, etc., tal, para poder fazer as coisas acontecerem num cenário tão complexo e tão hostil quanto é o cenário brasileiro para o empreendedor. Mas eu sempre defendo que a pessoa vá, independentemente da dificuldade, não desanime com os primeiros tropeços, vão ter. Mas eu não tenho capital para começar, então vamos começar de um jeito, tenta começar de uma forma que você não tenha uma exigência de investimento tão grande, vai escolher um negócio onde você consiga ir crescendo para e passo com o tempo. Queria dar um passo maior que a perna inicial, que você já entra errado. Então, assim, eu não diria 3 coisas que eu diria várias coisas, né? Primeiro é a determinação. Eu quero fazer, eu sou capaz de fazer, eu vou fazer. Ninguém me segura. Essa é a coisa que você tem, que é o tal do drive que os americanos falam, é um drive que eu sempre tive. Eu entrei num negócio muito complexo, eu arrisquei boa parte do meu patrimônio agora nesse negócio, eu botei muito dinheiro, porque o aprendizado custa caro. Não é nem um capex de fábrica, ou investimento imobilizado, no sentido de... Esse aí até que foi ok, é um investimento grande, mas nem compara com o aprendizado. Nós vamos fazer 3 anos de empresa agora, e o ano que vem, no 4º ano, a previsão já é faturar 1,2 bilhão. É muita coisa em 4 anos. Esse ano, 470 milhões. No ano passado, 102. No primeiro ano, 30 milhões de reais. Eu entrei no negócio, quer dizer, eu já fui tão grande, né, no que eu fazia. Mas eu entendi. Agora, o crescimento é muito rápido. Aí vem a dor do crescimento, o aprendizado. Quando você tem experiência, você consegue pular muitas etapas que você, quando é jovem, está começando alguma coisa, sem experiência, você não consegue. Então, ali você tem que se cercar de conselheiros, de gente, entendimento do negócio, planejamento, sempre tentar prever as coisas. Eu sempre falo, se você age por instinto, só você está perdido. Você tem que unir o seu instinto, que é importante, ao embasamento de informações que vão te auxiliar a fazer o negócio crescer. Analisar todos os cenários possíveis e imagináveis.
Antes de começar essa fábrica, eu fiz o meu povo viajar pelo mundo. Foram conhecer fábrica na Inglaterra, fábrica na China, foram ver como é que funcionam os negócios similares aos nossos. E os caras já fizeram. A gente aprende muita coisa nessas visitas. A gente faz uma análise comparativa e a gente tenta pular etapas que, se a gente não tivesse feito essa pesquisa toda, a gente não pularia. A gente estaria correndo um risco muito maior. Então é isso, quer dizer, assim, eu continuo acreditando no meu país, né? Apesar de ter muita ressalva, muita pena do que nós já perdemos de tempo nesse país, do que nós estamos envolvidos, ninguém aguenta mais, já está muito cansado, né, do sistema que predomina nesse país, mas a gente tem que fazer o nosso. Eu vou fazer o meu, vou fazer direito. É o imposto mais caro do mundo. Bom, então, ou eu pago esse imposto e uso inteligência tributária, por exemplo, que eu tenho condição de trazer os melhores tributaristas, a gente tentar fugir o máximo possível, né, dos melhores mecanismos possíveis para pagar menos imposto, e nunca sonegar, porque daí você está morto, não deve fazer isso, mas você pode usar a inteligência tributária. Dentro da lei, você se manobra como você achar melhor. E tem essa vantagem, né, de eu estar cercado das melhores mentes, dos melhores consultores para poder fazer. Apesar da decisão solitária sempre ser a minha no final do caminho que eu vou seguir, usando o meu instinto e a minha experiência, esse é muito mais, talvez é muito menos arriscado, né, para quem está no meu papel, com a minha posição, com a minha experiência, do que para quem está começando. Eu já comecei lá atrás. Mas você voltaria a fazer o que você fez? Claro que se eu tivesse 25 anos de idade de novo, com a experiência que eu tenho hoje, eu ia ficar 20 vezes mais rico do que eu estou hoje. Não é só a riqueza que interessa, mas 20 vezes mais sucesso eu teria, mas a vida é assim, né? É uma sequência de aprendizados, né? Muito bom, Humberto. E o legal que tu trouxe é que o negócio, você já teve diversos negócios, que você teve que investir muito em ti, na tua visão, e hoje um dos teus maiores ativos foi o que tu construiu de networking, né? Para esse empreendedor hoje, a rede de relacionamento, quanto que tu acredita que ela te ajudou a chegar em outros patamares? Muito, muito. Relacionamento, gente, é uma palavra-chave. Tudo que você constrói de relação, em todos os setores, vai te ajudar em certo momento. Quando eu falei do lado B, eu quero lembrar vocês que o meu lado B se desenvolveu para ir para a televisão. Eu não era um cara que tem perfil para fazer aquilo. Eu descobri esse perfil. Facilidade de comunicação, a forma de se comunicar com o público, coisa que eu não... Tanto que eu fiz um programa de grande sucesso que tinha tudo a ver com o meu mundo, que era um programa de negócios chamado O Aprendiz. Fiquei 16 anos na televisão, só que eu fiz muitas outras coisas. Eu fiz a loucura de apresentar A Fazenda, que é um reality show, nada a ver com o meu perfil. Mas foi divertido, porque é um laboratório de seres humanos confinados, e era muito interessante ver aquilo acontecendo lá. E para mim, para fazer um programa ao vivo com milhões de pessoas assistindo, era uma loucura, era um desafio muito gostoso. Eu adoro me desafiar, eu não tenho receio de me desafiar, então eu vou lá e faço. Aí fiz talk show, fiz programa eu fui para a SBT durante 2 anos, fiz lá um programa chamado 1 contra 100, era muito divertido, que era uma painel de 100 pessoas sobre conhecimentos gerais, coisa que eu adoro. O cara podia ganhar R$1 milhão se acertasse, se eliminasse todo aquele painel. Era ele lutando contra 100 pessoas. Aí fiz o Topa ou Não Topa, das maletinhas, o programa que o Silvio Santos fez. Gente, olha o lado B falando alto, né? Indo fazer coisas que não eram da minha zona de conforto, nada a ver com o empresário. Eu era um empresário apresentando televisão, competindo com os apresentadores, e era um apresentador competindo com os empresários. Não, nada a ver, né? Quer dizer, eu fazia as duas coisas. Eu parei com televisão porque minha agenda eu não aguentava mais. Ou eu fazia isso ou eu fazia aquilo. Não dá mais. Eu ficava 4, 5 meses por ano só me dedicando. Porque eu não gosto de fazer nada pela metade, nada mal feito. Eu me dedico mesmo, quero aprender. Aí fui usar o benchmark, fui olhar como que o Donald Trump apresentava o Aprendiz dos Estados Unidos. E o cara da Inglaterra, porque o Aprendiz já tem mais de 15 países a apresentar o programa. Achei o Donald Trump péssimo na apresentação do Aprendiz americano. Ele só se repetia na sala de reunião, o cara sem conteúdo, o cara é bem limitado, por sinal. O cara, vamos respeitar que o cara foi presidente da maior potência do mundo 2 vezes? Esperto ele é, mas totalmente diferente dos meus valores. Não gosto muito dos valores desse cara, não. Apesar de que ele está fazendo algumas coisas importantes para a humanidade, mas está com a popularidade mais baixa da história agora nos Estados Unidos.
que é um fanfarrão, né? Fala uma coisa, depois fala outra. Eu não consigo respeitar muito e admirar muito esse tipo de coisa. Mas eu fui atrás da entender esses caras. E o produtor mundial lá, que era Fremantle na época, falou que o meu aprendiz foi o melhor do mundo. Foi o mais bacana que nós fizemos. Porque o brasileiro sabe, o brasileiro é muito criativo, né? Por isso que a gente ganha Oscar em cinema, prêmio internacional. A gente é muito criativo, com menos recurso, muitas vezes, de produção, mas a gente consegue. A TV brasileira, a Rede Globo, é uma das mais admiradas do planeta, né? E as outras TVs e tal. Eu nunca fui para a Globo, mas na emissora que eu estava, a direção do programa estava comigo, quer dizer, era emissora, mas eu estava muito envolvido no contexto, na criação das provas, das coisas, adorava fazer isso. Então, realmente foi um grande sucesso. Então, é isso que eu te digo quando você fala o que estimula um cara, né, a poder começar um negócio, a fazer alguma coisa. É essa capacidade que você tem dentro de você, que você nunca imagina, que eu trouxe hoje aqui para vocês, de fazer coisas que muito além do que você acha que você é capaz de fazer. Se tu pudesse dar, aqui no Empreende Brasil, a gente tem empresas que faturam múltiplos milhões, indústrias, serviço, comércio, varejo, muitas pequenas empresas, mas qual conselho que você entendeu como empreendedor, do cara entender qual que é o nível que ele está, porque cada nível da jornada do empreendedor ele precisa botar a energia dele em algum lugar, e a maior parte dos empreendedores que estão aqui no Empreende Brasil fatura aí de 1 a 15 milhões ano, as empresas. Como a pessoa ter a visão daquilo que ela precisa botar energia naquele momento? Porque às vezes o reflexo da venda, às vezes na verdade ele até vende, mas a margem do produto está errada. Então é de novo voltar ao centro do empreendedor, que é o tomador da decisão. Qual que é o conselho que daria que ele pudesse olhar para dentro e se identificar esse maior desafio que às vezes é ele mesmo? Você quer dizer muito em relação ao crescimento, como fazer para chegar em outros patamares? Para ir para o próximo nível. Outros níveis, né? Para cada um que está na sua batalha, no seu desafio, como ele olhar para dentro e para fora, para ele ir para o próximo nível dele. É difícil você opinar sobre negócio que você não conhece, não sei do que nós estamos falando, mas, em geral, a primeira coisa que eu falo sempre é o seguinte: não se atenha tanto ao volume de faturamento, volume de vendas. É importante, mas no composto do teu produto ou do seu serviço, onde está a margem? Faturar não quer dizer nada, você pode faturar, e não ganhar dinheiro, é melhor não faturar. Ou, se você tem o controle de toda a engrenagem do que está acontecendo na tua empresa, em termos de custo direto, custo indireto, o SG&A, tudo que você colocar no teu plano de negócios, você ter o controle da margem é fundamental. Está deixando o resultado? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro faturar 1 bilhão para ganhar 10 milhões ou faturar 100 milhões para ganhar 20? Eu prefiro ter 20% de margem que 1% de margem. Então, tanto faz. Não preciso dizer que eu faturei 1 bi. Então, muitos empresários confundem isso. Eles, venda, paga comissão para a área comercial e tal. Eu não pago comissão para a área comercial sobre venda, eu pago sobre resultado. Eu preciso distribuir riqueza meritocraticamente baseado no resultado final e não no volume de movimento que foi feito. Porque daí eu me engano, eu posso estar distribuindo o resultado para a área comercial e tendo prejuízo. Que empresário que eu sou? Entendeu? Então, é mudar um pouco o foco dessas coisas. Sempre vai atrás. Quanto nós vendemos? Eu nunca pergunto quanto nós vendemos. Quanto nós ganhamos? É uma pergunta melhor, mais importante, né? Então, para empresas pequenas, escalonar a venda de forma sustentável com controle do bottom line, da última linha, né? Não só do EBITDA, mas também da última linha. Como você faz para entender que o importante é que você tenha um negócio no azul, um negócio rentável, e não um negócio que traz volume apenas. Você pode até abrir mão de rentabilidade por um período, quando você está conquistando o mercado. Eu preciso ganhar do concorrente, então vou abrir mão de margem. Não tem problema. Foi pensado, foi planejado, é aceitável. Não vou ganhar nada naquele negócio, mas vou conquistar um importante percentual do mercado naquela região. Problema nenhum, já vi várias empresas fazerem isso. Mas com o plano seguinte conquistei o mercado, tenho um bom produto,
faz sentido para o consumidor, ou para o cliente, ou para seja lá que tipo de negócio for, aí eu começo a aumentar a minha margem. Eu começo a ter por que cobrar mais, porque fez sentido, né? Eu sempre falo que a venda do preço baixo é fácil, o cara compra porque está barato, mas esse cara não fideliza. Esse cara não é, o cara que tem a experiência com o teu produto ou serviço, e para quem, o que quer dizer a Apple? Quanto vale essa marca? Vale porque a gente se identifica nela, modernidade, conforto, praticidade, usabilidade. A gente acredita demais, a gente confia demais, e por isso que a gente quer agora o iPhone 18, o 19, o 20, o 40, cada hora. O teu telefone funciona super bem do ano passado. Quer saber o que eu fiz agora? Eu estou pulando de 2 em 2, porque não tem muita diferença de um para o outro, é só status de dizer, eu tenho 17, eu não tenho essa bobeira. Mas é um pouco para mostrar como eles conseguem fidelizar e te capturar pelo que ele te traz de experiência diferenciadora dos seus concorrentes, entendeu? Então, é muito interessante essa coisa do como conquistar a fidelidade, como conquistar espaço em qualquer coisa que você esteja fazendo, dentro dessa diferença que você traz para o consumidor. E aí você consegue ter margem. A margem só vem assim, né? E hoje em dia, a gente está surgiu novas profissões do mundo, uma delas é de influenciadora. Eu fico feliz porque meus presentes melhoraram muito depois que minha mulher começou a ficar rica, né, como uma das maiores influenciadoras do Brasil hoje. Ela ganhou a tal da independência financeira, né? Aliás, é uma coisa muito interessante, a gente está lançando um curso em São Paulo, de pós-graduação com a Belas Artes, onde eu sou sócio do curso, para ajudar as mulheres a terem autonomia financeira, que é muito diferente da independência. Entendeu? Porque, não, é verdade, a mulher, não, sabe por quê? Vou te contar, porque a mulher, ela teve uma conquista nas últimas décadas muito grande, ela teve que lutar pelos seus direitos, ela teve que lutar pelo seu espaço, ela teve que lutar para ter reconhecida a sua capacidade de trabalhar no mesmo nível dos homens, com o mesmo nível de salário. Ainda no mundo as mulheres sofrem muito, né? Tem país do mundo a mulher não pode nem aparecer, usa burca, mas não vamos lá para trás, porque isso aí é o fim do mundo. Mas nos países civilizados, e o Brasil é um deles, as mulheres conquistaram um espaço importante. Então o que acontece? Minha mulher hoje, ela tem independência financeira. Se eu separar dela hoje, ela vive confortavelmente, ela ganha muito bem no que ela faz e faz direito. Só que ela não tem autonomia. Por quê? Porque ganhar dinheiro é uma coisa, e saber o que fazer com ele? Tirando as mulheres do mercado financeiro, que são muitas, as que não estão no mercado financeiro e são empresárias, muitas vezes, elas não têm noção. E eu ela queria me matar no dia do lançamento. Falei, Ana Paula, você que está aqui do meu lado, que ela também está no curso junto, está estimulando a fazer esse curso crescer, uma pós-graduação de 1 ano, e é EAD, dá para vocês fazerem aqui de Santa Catarina, se quiserem, lá na Belas Artes. Tem um curso presencial uma vez por semana para quem quer ir, mas o resto é tudo é online. E eu vou dar aula magna agora, semana que vem, que é a primeira aula. Aí eu perguntei no palco para ela, falei, vamos dar um exemplo para todo mundo que está aqui, tinha um monte de gente, né, no dia do lançamento. Paula, fala para mim a diferença entre juro nominal e juro real. Ela queria me matar, né? Ela falou, não sei, por isso que eu também vou fazer o curso. Ela sai bem, né, que ela é muito esperta, muito inteligente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, é trazer o conhecimento, né, para as mulheres de algo que elas precisam ter, que vai trazer essa autonomia para elas, entendeu? Então assim, mas porque o homem tem... Não, porque o homem normalmente ele tem um trato com financeiro, com essa coisa mais próximo. A mulher, na vida toda, teve que ser cuidadora de família, cuidadora do lar, ao mesmo tempo, hoje em dia ela é obrigada a fazer tudo isso junto com o trabalho, né? E a gente sempre focou mais no trabalho, né? Então, ela tem mais múltiplas funções, então tinha uma limitação maior de poder adquirir esse tipo de conhecimento. Então, tudo está mudando no mundo, né? Principalmente. Eu sempre tive mais mulheres no meu trabalho. Eu fico que a mulher é digital e o homem é analógico, né? Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, a gente gosta de ficar sempre na nossa batidinha do nosso jeito, mais binários do que elas, né? Então, eu sempre apreciei muito as mulheres, né? E sempre investi bastante, porque acho que elas vão... E é uma coisa engraçada que vocês vão dizer, existe mulher pilantra? Existe, mas o homem é mais pilantra que mulher, a mulher é mais honesta que o homem, muito, e na maioria, assim, se fizer uma pesquisa, né, a senadora mais decente é a mulher do que o senador, não é gozado isso? Não sei, porque talvez o instinto materno, né, e alguma coisa que elas têm, permite que os valores delas sejam um pouco mais pautados em ser mais corretas do que o sexo masculino. Eu sempre senti isso, não é pesquisa que eu ponho a mão no fogo aqui não, mas é muita intuição minha em relação a isso, né? Muito bom, Roberto.
Pô, mulheres, me aplaudam, né? Vamos então para a nossa última pergunta do Talk eu vim até aqui do pra Empreende isso. Brasil, porque a gente vai subir para o próximo nível com os membros do Empreende Brasil Club aqui, teremos a mentoria. Vai ter mais uma mentoria aqui? Os membros vão estar aqui, a gente já vai subir, os membros antigos, os membros novos, estaremos lá naquela sala para eles, abrir essa pergunta para eles, esse papo com eles. E nessa última pergunta, Roberto, qual que é a tua motivação? Lucas, ela está te chamando. Ela quer fazer uma pergunta. Vamos deixar ela Então, fazer uma vamos lá. pergunta? Vai. Nome, vem cá. O microfone. Nome, empresa e a pergunta. Isabel, Isa Imóveis, Itajaí, Mercado Praia Brava, Litoral Norte. Estávamos falando da mulher e como devemos agir para que a mulher hoje invista mais, tenha a certeza do mercado imobiliário ser um dos melhores e mais faturáveis em termos de investimento. A mulher, Parabéns. você quer saber? Obrigado Tá. pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Na verdade, você sabe que o fator decisório de consumo está muito mais na mulher do que as pessoas sabem, tá? Até a cor do carro que o cara, homem sempre foi negócio de carro, né? Até isso ele pergunta para a mulher. Mas você acha que eu compro preto ou eu compro prata? A mulher é muito influenciadora de consumo. Eles fizeram uma conta que na próxima década nos Estados Unidos, 30 trilhões de dólares vão passar no poder de consumo, de decisão da mulher. Então, assim, elas são realmente, são fogo, viu? A gente tem que... E eu levei 5 casamentos para entender que é a mulher que manda, né? Por isso que deu certo agora. Eu quis mandar nas outras 4, não deu certo. Agora eu já entendi. Não tem que ser capacho, eu sou um homem de muita personalidade, mas eu já entendi que o poder de decisão feminino é algo que não se mexe. Então, seria difícil te dizer como fazer para a mulher. A mulher já é, no mercado imobiliário também, fator importantíssimo na decisão do consumo da compra. Agora, do investimento, então, aí eu não sei te dizer, sinceramente não é a minha expertise, não é o meu mercado, eu não saberia te dizer como fazer para incrementar a mulher entender. Tem muita gente que defende, num país de inflação alta, num país complexo como o Brasil, o imóvel sempre foi porto seguro para muita gente como investimento. E outros não. Eu sou um cara assim, de mix, né? Eu acho que tudo no portfólio da gente tem que ser um mix equilibrado. Tem que ter X% em imóveis, X% em liquidez, X% em variável, um pouco de risco, depende da idade que a pessoa está, do momento que ela está. Na minha idade, faz sentido eu fazer manutenção de capital. Quando eu tinha 30 e poucos anos ou 40, era criar o capital. Tudo vai mudando conforme você vai olhando para frente. O que mais eu quero fazer é de arriscar. E eu sou louco para caramba e arrisquei muito no meu negócio. Hoje que não precisaria. Né? Até meu cunhado estava conversando com ele isso. Né? Falei, ele está com 50? 50 aí? 56? Está ficando bem já também. Já. Mas, assim, eu tenho quase 20 a mais. Então, assim, não é hora mais de arriscar, de fazer. E o imóvel sempre foi um porto seguro. A valorização de imóvel, geralmente, quando é bem localizado, bate a inflação, bate os investimentos, ou pelo menos equipara. Então, eu sempre defendi que seja assim. As mulheres têm que entender a mesma coisa que os homens. Aí não é questão de homem ou mulher, é questão de entender. E no Brasil tem um pouco essa teoria, ou essa forma de pensar de que imóvel... Você vê, jogador de futebol ganha o primeiro dinheiro dele, ele compra apartamento, compra imóvel, eles se sentem mais seguros com isso, porque justamente por não ter vamos dizer assim, essa cultura financeira de entender o que fazer com o dinheiro, as pessoas migraram bastante. Agora, sofreu muito o mercado imobiliário o fato nosso juro estar no patamar que está. Porque está difícil ganhar com valorização o que o juro... Porque quando você tem 18%, 20%, 18%, 19% ao ano de juro sem grande risco, você dobra teu capital em 6 anos. O imóvel vai dobrar em 6 anos? Pode ser, depende de onde ele está localizado, depende do que ele é, mas vai ser difícil. Então, tem esse grande desafio. Muito bom. Roberto, então vamos para a nossa última pergunta deste bloco, e continuaremos no bloco lá com os membros do clube. Qual que é a tua última sugestão, dica e conselho
para todos os empreendedores que estão aqui nesses 2 dias de imersão com o Empreende Brasil, para chegar na segunda-feira, voltar ao seu negócio e de que forma colocar tudo que aprendeu em prática, voltando para o mesmo ambiente. Qual que seria a tua dica final para esse empreendedor que vai para casa com a cabeça borbulhando e vai ter que voltar para segunda-feira para a sua realidade, para ir em busca desse próximo nível? Tentar misturar um pouco de tudo que eu falei e dizer, primeira coisa, faça, e não é papo de coach, que eu não sou coach, nada contra os coaches, mas eu sou um empresário que realizou coach muitas vezes, tem muita teoria e teve pouca prática na vida, né? Eles são muito bons, trazem reflexões importantes, mas não são pessoas que já foram empresários e passaram pelo mesmo perrengue que a gente. Primeiro, fazer o que a gente ama fazer. Ame o que você faz, goste do que você faz. Não faça nem mais um dia, como eu já disse antes aqui, aquilo que você não gosta de fazer. Se amanhã, segunda-feira, você vai chegar na tua empresa com prazer, com vontade, com garra, com determinação de fazer acontecer, porque você gosta do que você está fazendo. Segundo, acredite no que você está fazendo. Para acreditar no que você está fazendo, você tem que estar totalmente embasado das melhores práticas e das melhores formas de enxergar aquilo que você está fazendo, que aquilo pode dar certo. Se você acha que você está num negócio que é complexo, que é difícil, vai fazer outra coisa. O que eu falei hoje aqui, levem para vocês. Melhor um fim com tragédia que uma tragédia sem fim. Mas insistir em coisas que eventualmente não são as melhores, né, práticas ou não são as melhores oportunidades, é erro, na minha opinião, do empreendedor. Então, amar o que você faz, acreditar no que você está fazendo, ter determinação para passar por todas as barreiras que todos os dias a gente passa. O que é trabalhar? Você tem uma ideia, a gente passa mais tempo no trabalho da gente que com a família que a gente ama, porque no tempo que a gente está em casa, a maior parte a gente está dormindo. Você chega em casa às 7, 8 horas da noite do trabalho, eu chego depois das 8. Eu vou ficar o quê? Eu vejo minha filha 20 minutos, meia hora que ela tem que dormir, que ela vai para a escola. De manhã eu vejo ela cedo antes de ela ir para a escola, o resto do dia eu estou trabalhando. Então em casa eu fiquei quanto? 3, 4 horas? Fico com a minha mulher, tá? Vai ver um filme, vai fazer alguma coisa, vai jantar junto e acabou. O resto você está nessa empresa, então você tem que realmente fazer algo que você gosta de fazer. E o gostar de fazer vai te impulsionar para resolver os problemas de forma mais eficiente, né? Buscar entender todo o cenário de tudo, ser totalmente, essa palavra eu acho importante buscar, ser totalmente insatisfeito o tempo todo. Nada me agrada mais. Não é que eu não seja feliz com o que eu estou fazendo, mas eu sempre quero mais. Não é mais dinheiro, é sempre um novo objetivo, sempre algo que me motive a melhorar a minha própria performance. Sempre inquieto. Nós ganhamos uma concorrência, todo mundo comemorando, tá ótimo, vamos comemorar porque nós merecemos. Mas eu já estou pensando qual é a próxima. É aquela coisa que a engrenagem não pode parar, não pode se acomodar. Você tem que buscar dentro de você aquele fogo, aquela vontade de fazer acontecer independente. Eu tenho isso com 71, imagina que eu tinha... Eu 40 era um demônio, era insuportável. Eu estou tomando até um remédio agora anti-ansiedade para eu acalmar um pouco. Porque a Paula falou que eu vou morrer de infarto um dia, porque assim, o que me irrita mais é a incompetência, é burrice, é as pessoas... a procrastinação me irrita profundamente. O que eu faço com você aqui? Nós estamos aqui agora numa reunião, aí você chega para mim, Roberto. Aí o Lucas fala assim para mim, Roberto, sabe que o fulano... Pedrinho falou que não vai conseguir entregar. Como é que é? Peraí. Liguei na hora. Pedrinho, tudo bem? Estou aqui com o Lucas. Ele está dizendo que o trabalho não pode ser entregue hoje às 18 horas. Por quê? Eu não esperei acabar a reunião para tomar uma atitude. Não, mas veja bem não. Se você não fizer, faço eu. Tchau. Porra. Atitude. Fazer acontecer. Não esperar 5 minutos. Só que, ó, já fiquei nervoso. Aí a Paula fala, calma. Mas eu tenho gente calma em volta de mim, aí é complementaridade. Não pode ser impulsivo, não estou falando de ser irresponsável, é fazer. Eu tenho um sócio, que é o Daniel Gisper, que é o presidente da empresa, igualzinho a mim. Ele tem 47 e eu me vejo nele na época. O cara é genial, brilhante. Esse entende muito, é 20 anos da área de construção. Eu precisava de alguém do ramo, tocando dia a dia, porque ele tem toda a técnica por trás, né, de tomar decisões. Eu tomo decisões empresariais, mas embasados na cabeça técnica dele e da equipe que ele formou.
Esse cara também é inquieto como eu. E a gente pega um diretor nosso que é devagar, que é não sei o quê. Você sabe que eu tenho uma teoria interessante e engraçada? Desculpe se calhar com vocês. Eu comparo a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela dirige. Então, se eu entrar no carro com você, você vai sentar lá, vai arrumar o espelho, vai colocar o cinto, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e aí vai sair. Quando chegar no primeiro farol, a gente chama farol em São Paulo, não sei se é sinaleira, sei lá. Aí tem 3 carros aqui, nenhum aqui. Filha de uma égua vai parar atrás dos 3 carros. Ele não vai parar lá. Gente, nem que eu não esteja com pressa, eu dirijo como um maluco. Não irresponsável, nem contra a lei. Mas a hora que, enquanto esse cara está pondo o cinto, arrumando o espelho, eu já saí. Então, e é gozado, e eu olho para a pessoa do jeito que ela dirige, é o jeito que ela é na vida. Ah, mas só dá certo quem tem esse drive louco que você tem. Não estou falando isso. Eu conheci um empresário mais calmo do planeta, que construiu uma empresa gigantesca. Eu não aguentava ficar 5 minutos falando com ele, o cara chato pra caceta. Prolixo pra caramba, e vai para contar uma história, leva 2 horas. E quando ele foi, eu já voltei 3 vezes. E o cara ficou rico pra caramba. Então não estou dizendo que a regra correta é ser esse poço de coisas, né, de vontade de fazer acontecer. Não precisa, mas eu gosto. E eu me identifico com isso. E comigo não vai ter meia palavra. Vamos lá, fazemos, não fazemos, tchau, não deu certo, deu, vamos entrar, vamos fazer. Vamos, por que depois? Agora! Calma, tá bom, calma a hora que tem que ter calma. Eu vou bater nas pessoas, só falta, mas ter vontade, às vezes tenho vontade. Mas vou estimular. Eu prefiro a cenoura atrás que a cenoura na frente. Se eu ponho a cenoura na frente, o cara não anda, eu ponho ela atrás, né? É isso aí, gente. Obrigado. Salva de palmas, Roberto Justus no palco do Empreende Brasil. Roberto, o nosso muito obrigado. Vamos ficar de pé, pessoal. Aula nesse dia de hoje. Gente, agora eu vou convidar todos os membros do Empreende Brasil Club. Aqui a gente vai conduzir a saída. A gente vai fazer um breve intervalo de 10 minutos para todos que querem entrar com a gente no Empreende Brasil Club. O nosso time está aqui atrás da house para acomodar todos vocês, a organizar. Então esses 10 minutos aí de acomodação, e os membros do Empreende Brasil Club aqui, a gente vai juntos até a nossa área aí dos membros do clube, e convida a todos a fazer parte do Empreende Brasil Club para a gente poder, nesse ecossistema empreendedor, poder andar junto nessa caminhada. Vocês vão abusar do meu corpinho mais algum tempo? Por favor, Roberto. Mas sobrou alguma coisa para dizer ainda? E muito, tem as perguntas dos membros. Vamos lá então. Salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Santa Catarina. Espero ter contribuído pelo menos um pouco para a vida de todos vocês. Valeu. Obrigado, Roberto. Vamos subir.